Os últimos dias têm sido um pouco sui generis para mim. Eu tenho pensado bastante na produtividade, né, como um todo. Existe um conceito de produtividade tóxica, né? Eu gosto muito desse conceito. Quem me passou esse conceito uma vez foi, acho que um nutricionista amigo meu, o Lucas, me trouxe isso e eu achei isso super interessante, né? Qual que é a grande questão aqui? A questão é que esse conceito de produtividade tóxica, ele acaba minando boa parte das nossas ações. Ele vai causando uma espécie de insatisfação com relação aos nossos trabalhos, com relação às nossas tarefas, com relação àquilo que a gente tem feito como um todo, e parece que nunca é o suficiente. De alguma forma foi colocado na nossa cabeça, foi colocado na nossa mentalidade, tanto pelo mercado tradicional, com o trabalho ali das 40 horas semanais, quanto pelo próprio trabalho do digital, com esses discursos de trabalho depois do trabalho, trabalho mais que os outros, trabalho enquanto ele está dormindo, de que o trabalho ele realmente tem valor quando ele é denso, né? Quando ele é extenso, quando ele dura bastante. Parece que trabalhar pouco é um crime. E a gente vive uma espécie de complexo de culpa por trabalhar pouco, né? Por ter um negócio que te dá mais liberdade. Então, por exemplo, no ano de 2024, eu sempre estava com a agenda muito cheia, né? Ou eu estava com a agenda muito cheia, ou eu estava com a agenda muito vazia. Ou seja, ou eu estava trabalhando demais e fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo, ou eu estava trabalhando de menos e me afastando totalmente da operação. Tava vivendo extremos. Em 2025, eu fiz uma série de reestruturações no final de 2024 para que em 2025 eu tivesse mais resultado com menos esforço. E minha carga horária tem sido de basicamente 3 horas por dia. Ou seja, eu estou com um negócio que roda múltiplos 6 dígitos por mês, com uma carga horária de 15 a 20 horas semanais. E por que que isso tem me assombrado, né? Por que que esse conceito de produtividade tóxica veio? Por que que eu tô falando desse tipo de coisa? Porque eu comecei a entrar numa baixa de me sentir extremamente improdutivo, de achar que aquilo que eu estava fazendo não tem valor, de achar que aquilo que eu estava fazendo não era o suficiente. E sentar na frente do computador e caçar o que fazer, e procurar o que fazer, e inventar coisa para fazer, ao invés de estar focado naquilo que é o 80/20 do meu negócio, ao invés de estar focado naquilo que realmente importa, de fazer as minhas tarefas de 10 mil reais, fazer as minhas tarefas de 1.000 reais e delegar as tarefas de 100 e de 10 reais. É um conceito interessante que vale a pena explicar para vocês em algum momento. Então, ao invés de estar totalmente focado nisso e repetindo isso todo dia, eu tava ali fazendo isso, mas também sempre caçando algo a mais para fazer, me sentindo improdutivo, tentando provar para mim mesmo que eu não era um vagabundo. Mas não existe vagabundagem em trabalhar pouco. Na verdade, trabalhar pouco é uma vitória, trabalhar pouco e ganhar muito é uma vitória. É fruto do trabalho organizado, é fruto de um modelo de negócio saudável, sustentável. A gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. E delegar o que precisa ser delegado e acabou. Não tem por que eu ir atrás de qualquer outra coisa. E aí, esse ciclo, né, que acabou me colocando numa baixa, começou a me trazer insônia. Eu comecei a ficar com insônia, comecei a dormir mal, comecei a acordar tarde e começou a mexer com toda a minha rotina. Então, olha só, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, assim, eu com um negócio super produtivo, extremamente lucrativo, trabalhando pouco, comecei a me sentir incomodado, a trabalhar demais. Isso naturalmente fez com que eu tivesse menos disposição durante o dia, ficasse extremamente ansioso, dormisse tarde e entrei num ciclo meio que autodestrutivo e de autossabotagem. Então, a importância de se auto-observar. Amarrando tudo isso, tá? Trabalho não é só sentar na frente do computador e trabalhar. Trabalho não é só fazer tarefa operacional. Trabalho não é só questão estratégica. Estudo é trabalho. Oração é trabalho. Dar atenção às pessoas que você ama é trabalho. Dormir na hora é trabalho. Acordar na hora é trabalho. Treinar todos os dias é trabalho. Porque percebe que quando cada uma dessas coisas está no seu devido lugar, fica muito mais fácil de fazer a coisa funcionar. Fica muito mais fácil de fazer é, tudo estar perfeitamente ordenado, nada se torna um fardo, nada exige um grande esforço. E aí a gente vai colocando isso diante dos nossos olhos, vai colocando essas atribuições, vai gastando tempo com aquilo que realmente importa, vai dando atenção às pessoas que precisam da nossa atenção e as coisas elas começam a encaixar e funcionar em perfeita harmonia. Então ter isso diante dos nossos olhos é fundamental, né? Não entrar nesse ciclo de produtividade tóxica, não entrar nesse ciclo de trabalhar demais.
Cara, o que que precisa ser feito hoje? Qual que é o ponto monárquico do seu dia? Qual que é o ponto mais alto? Como é que todas as outras coisas se adaptam a isso? Como é que todas as outras coisas fazem parte disso? Então, ter isso muito ordenado, muito organizado, é o que de fato vai fazer com que a gente tenha um negócio lucrativo, que a gente não entre nesse ciclo de autodestruição, que a gente não fique sem dar resultado para nós mesmos e para os outros, e sobretudo que a gente não se autodestrua, que a gente não se autossabote, que a gente não jogue fora aquilo que foi construído. Então acho que essas são as grandes lições que eu tenho para dar para vocês a respeito do trabalho. O trabalho digno é o trabalho bem feito, é o trabalho preparado, é o trabalho organizado. E se você consegue fazer o mesmo trabalho em menos tempo, cara, bendito seja Deus. Isso quer dizer que você consegue ter tempo para sua família, isso quer dizer que você consegue melhorar o seu produto, isso quer dizer que você consegue estudar, isso quer dizer que você não é escravo do seu negócio, que você não é escravo do dinheiro, que você não é escravo das coisas que deveriam te dar liberdade. E seguindo por esse caminho, um dia de cada vez, a gente vai construindo, conseguindo as nossas pequenas vitórias e fazendo com que o nosso negócio trabalhe para nós e que ele seja de fato um desdobramento da nossa vocação a serviço dos outros. Se a gente não tem isso diante dos nossos olhos, essa realidade sobrenatural, essa realidade extraordinária, né? Então foge do ordinário, a gente vai acabar entrando nesse ciclo de autodestruição, a gente vai acabar fazendo mal a nós mesmos e jogando o nosso negócio pro fundo do buraco.